Muito bem, né, gente? Mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o professor Hugo Braga e eu vou falar hoje um pouco sobre a poesia pós-moderna, ou a nossa terceira geração modernista, por assim dizer. Dentro do modernismo brasileiro, do estudo do modernismo brasileiro, a gente vai ter a primeira geração chamada geração heróica, né, aquela mais ousada, que inspirada nas vanguardas visava quebrar os paradigmas estéticos estabelecidos anteriormente, né, principalmente na figura de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, junto com os demais modernistas que organizaram a Semana de Arte Moderna, e a partir de 22 ali dão início a essa fase que vai durar até os anos 30. Dos anos 30 a 45, o período que coincide com a Era Vargas no Brasil, e esse período entre a Primeira Guerra Mundial e o início e o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, a gente tem a segunda geração moderna, uma geração preocupada mais com a questão da consciência social sobre esses grandes acontecimentos, mas também com os grandes dramas humanos, né? Ela não deixa de ser mística, não deixa de pensar sobre o sentido da vida, além de pensar sobre o sentido dos acontecimentos históricos. Por fim, dos anos 45 aí, adentrando os anos 50, inclusive os anos 60, a gente tem o que a gente chama de poesia pós-moderna, né? O modernismo brasileiro na sua terceira geração. Qual é o contexto histórico que estabelece essa mudança nas concepções estéticas que vão alterar a forma como nossos escritores vão, registrar isso aí no seu fazer poético? A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial e o período de reconstrução da Europa, né? O continente que foi mais afetado pela guerra, embora na Ásia o número de mortes seja até maior, por assim dizer, as estruturas, do continente europeu, as cidades, haviam sido muito danificado com os acontecimentos dessa guerra, que durava ali já 6 anos, pelo menos mais de 6 anos, na Europa. Então, os Estados Unidos vai ser o grande financiador dessa reconstrução na Europa e também na Ásia, em especial no Japão, e vai ter o início aí o que a gente chama de Guerra Fria, essa corrida armamentista e tecnológica, que vai, em tese, dividir o mundo aí entre os Estados Unidos da América, de um lado, como o principal representante desse capitalismo, que está em ascensão, e a Rússia, que vai se tornar, junto com vários outros países do mundo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como principal representante do polo socialista. Vários países, em especial na Ásia, o Laos, o Camboja, o Vietnã, a China, vão surgir como um polo associado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que vai dividir a atenção do mundo. Na América Latina a gente vai ter o caso especial de Cuba, que vai proceder numa revolução com o auxílio do médico, e também militar Ernesto Che Guevara e os irmãos Castro, em especial a figura de Fidel Castro, que vai abalar essa hegemonia, esse controle norte-americano dos Estados Unidos na América, que pretendem expandir, a sua área de influência no mundo. O Brasil, muito atrasado, se alia aos Estados Unidos sobre esse pretexto do combate ao comunismo, esse velho fantasma, que é usado de tempos em tempos, foi usado lá no final da primeira metade do século XX, depois em 1964 de novo, agora no século XXI de novo, um país dos mais ricos do mundo, mas que tem uma das piores distribuições de renda. A gente nunca teve nem próximo, de algo parecido, mas, no entanto, isso é usado como pretexto de guerra cultural e ideológica, para o convencimento da população brasileira a se aliar aos interesses estadunidenses. Enfim, nesse contexto de autoritarismo, vários escritores brasileiros são presos, alguns são exilados ou se autoexilam, por assim dizer, para fugir das perseguições que aconteceram lá no Estado Novo, no final da Era Vargas, em especial, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que perseguia e censurava esses escritores. Então,
no Estado brasileiro, de Getúlio Vargas a Juscelino Kubitschek, a gente vai ter algumas transformações, né? Vargas é deposto por um golpe militar em 45 e assume a presidência o presidente general Eurico Gaspar Dutra. Né? Ele governa até 1951, quando Vargas é eleito, né? Agora sim sob o voto popular. Mas ali pressionado pelas forças militares, né? Por escândalos, enfim, pelos jornalistas, né? O Vargas vai se suicidar em 1952, o que causa uma comoção popular forte para que se convoquem novas eleições, que vão acontecer lá no ano de 55, né? E a partir de 56 a gente vai ter a eleição do presidente Juscelino Kubitschek. E ele, com o lema do desenvolvimento, né? Ou do desenvolvimentismo acelerado, dos 50 anos em 5, vai promover no Brasil um grande crescimento industrial, em especial da indústria automobilística, né? Fábricas montadoras de automóveis do mundo inteiro vão vir para o Brasil. E com a construção de Brasília, né, existe uma tentativa de fazer com que as populações que habitam majoritariamente o litoral do Brasil venham, né, migrem para esse oeste como uma forma de se povoar, né, essas regiões ainda pouco habitadas. Então, além do crescimento industrial, da indústria automobilística, a gente vai ver um crescimento urbano acelerado, uma migração, né, rural, no sentido do campo para a cidade, e as cidades ficando abarrotadas de gente sem terem estrutura suficiente para atender adequadamente essa população, o que certamente gera um fenômeno de marginalização, né, que vai fazer com que as pessoas construam casas em bairros improvisados, né, sem a estrutura adequada, que mais adiante no século XX vai causar para nós tantos transtornos que a gente vive até hoje. O meio predominante de divulgação da informação e da arte ainda é o rádio, né? A gente tem as novelas que são ditas, que são narradas pelo rádio, ainda sem imagem, né? E no Brasil faz sucesso uma espécie de cinema de humor, né? O que a gente chama de chanchada, que vai fazer a crítica ali subentendida desses movimentos de autoridade, em especial a partir dos anos 60, né? Quando a gente vai ver surgir uma nova ditadura militar no Brasil. Então, em 1950, o jornalista Assis Chateaubriand traz a TV para o Brasil. A gente vai ter a TV Tupi, né, depois a Rede Manchete, e junto com o golpe lá vai nascer a Globo, em 1964, e a expansão da publicidade, né? Porque antes a gente tinha os jornais, tinha o rádio, e agora a publicidade vai estar intimamente associada com a divulgação do conteúdo televisivo. Então, quando a gente vê esse contexto de transformações que estão acontecendo aqui, a gente se pergunta o que é pós-modernidade? Olha, nesse momento aqui entre 45, né, e 60 e seguindo, por assim dizer, não havia ainda esse conceito, essa ideia do que seria pós-moderno. Isso é um conceito que vai surgir depois, né? A gente sempre trata o período histórico anterior com um certo tempo, né, tendo se passado desses acontecimentos. Então, a pós-modernidade vai ser, na falta de outro conceito mais aprofundado, aquele momento que vem após, né, temporalmente, do momento moderno que inicia aí o século XX. Então, uma grande crise de valores, né, e uma ruptura com as certezas que embasavam, que alicerçavam ali o campo político, econômico e, consequentemente, a estética, né, a arte. Então, a ideia de esquerda e direita fica muito abalada quando você vê o autoritarismo acontecendo nas duas frentes, né? A extrema-direita alemã e italiana e, né, estarem do outro lado, os dois adotando práticas, né, autoritárias, genocidas, de perseguição a opositores, né, de condutas desumanas, extremamente, né, desumanas, de crimes contra a humanidade, o que abala um pouco essa ideia de certeza de definição
sobre o que se tem no campo político. O campo econômico também, a valorização da ideia de um estado do bem-estar social que tem que prover, né, as condições mínimas para os cidadãos, vai ser também abalada à medida que vai andando essa segunda metade do século XX. E as concepções estéticas, claro, vão se modificar em função da modificação dos meios de comunicação, da velocidade, da transformação e, consequentemente, da comunicação entre as pessoas. A gente hoje vive a era da internet, né, dos memes. Então pense você que depois da rádio, a materialização da imagem televisionada, né, a invasão do lar brasileiro pela televisão, vai modificar as linguagens, a duração, a capacidade de concentração, né, a retenção de informações. Então, é uma era do predomínio do individualismo, deixa-se de lado um pouco as concepções de solidariedade, né, de união social em prol de um bem comum maior. Então, o que predomina é o indivíduo no centro da sociedade, né? Essa sociedade é agora, cada vez mais, uma sociedade de consumo, que deve valorizar a compra, né? Adquirir-se novos produtos que vão melhorar, revolucionar a sua vida, e a mídia de massas, né? Eu escrevi a expressão aqui em inglês, o mass media, né? Vai ser o que vai predominar, né? A expansão da comunicação à distância vai afetar os modos de vida populacionais. O Brasil, a primeira metade do século XX, é uma população predominantemente rural e a gente tem alguns focos nas cidades, né? Esse jogo se inverte completamente. A gente vai ver terminar o século XX com a população brasileira predominantemente urbana, né? E as condições de vida no ambiente rural absolutamente alteradas. Então, os artistas vão fazer uso, né, da exploração das possibilidades criativas, das possibilidades de criação. Então, fundindo as linguagens, a poesia com as artes plásticas com a publicidade, né, a poesia com a publicidade, com o cinema, tudo isso entra muito em contato, e com as possibilidades de interação, justamente por causa do uso de diferentes meios de divulgação, de comunicação, né? Eu não tenho mais só o livro tradicional, ou a revista, agora, né? Além do rádio, eu tenho a TV, eu tenho uma publicidade que está se expandindo. Então, nesse sentido, nós vamos explorar nessa segunda metade da aula como compreender a construção do sentido. Eu não tenho um sentido que existe por si só, um sentido pré-existente. Eu tenho a construção do sentido através de um processo de interação. Então, o sentido é visto agora como uma construção processual, o que é belo, o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é valioso artisticamente, se constrói na interação, né, da obra de arte com o seu público. Então, eu vou apagar esse quadro para colocar aqui alguns esquemas em que a gente possa tentar visualizar essa diferença, né? E nós vamos falar a respeito da obra de dois escritores, João Cabral de Melo Neto e o Ferreira Goulart. Nessa mesma aula, né, na escola, a gente explora em associação, em mais de uma aula, é claro, o movimento do concretismo. Mas como esse é um movimento essencialmente visual, né, eu vou tentar projetar ou colocar a tela de forma que eu possa filmar a tela enquanto fale, para mostrar para vocês a poesia, né, verbivoco-visual, verbal, né, falada e visualmente estabelecida no movimento concreto. Mas por enquanto eu pauso aqui, a gente comenta mais características dessa poesia, né, e fala um pouquinho a respeito da obra desses dois autores. Bom, seguindo então para fazer algumas observações sobre essa geração, nós vamos ter de importante aqui dois fundamentos que vão ser comuns a esses poetas. Bom, nesse contexto de transformações dos meios de comunicação, né, existe uma grande multiplicidade de formas de tratamento da palavra, né? E existe uma fragmentação, uma quebra, né, diferente da lógica da linguagem anterior, né? Eu tenho uma linguagem agora editada, organizada, para servir ao formato, por exemplo, da televisão, ou ao formato da publicidade, que exige uma rapidez, não é? Um contato mais rápido com o leitor. Então, eu
eu vou materializar no meu texto poético uma ideia, né, que tenta ali traduzir, por meio de metáforas, né, os sentidos que estão ocultos. Então, a ideia é amplificar, é ampliar essa interação da palavra com o leitor, às vezes fazendo um texto simples. Eu vou mostrar para vocês, vocês podem procurar depois aí na internet, por exemplo, o poema lixo, né? Está escrito uma grande palavra, esse é um poema concreto, está escrita a palavra lixo. Né? Esse é unicamente um poema. Quando você vai ver, vai se aproximar das letras, você vê que está escrito aqui luxo, 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 luxo. A palavra lixo, ela é formada pela união de várias pequenas palavras, né, em que está escrito luxo. Então, lixo e luxo, né, com esse jogo da ideia entre as duas palavras, né, você constrói um outro sentido. Ora, o lixo é formado, né, do acúmulo de muitos luxos, ou enquanto para uns, né, há muito luxo, o que faz gerar muito lixo, para outros não há luxo nenhum e muito lixo é o que os sustenta. Enfim, então, dois fundamentos são comuns. Então, a ideia de se buscar um motivo poético, uma mensagem que funcione como uma crítica da realidade, né, social, moral, política, qualquer que seja, e o uso dos códigos da comunicação de massa. Então, a gente vai ver explorado na poesia as cores, os símbolos, né, da publicidade, o formato do próprio texto e a disposição das palavras na página. Não tem mais aquela coisa da esquerda para a direita, né? Posso ter uma palavra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O texto pode começar da direita, vir para o centro, vir para a esquerda, né? Essa poesia vai deixar de estar apegada àquela forma fixa tradicional que a gente está acostumado com ela. A gente vai ver isso mais detidamente na próxima aula, quando a gente for falar do concretismo. Então, para não me estender muito, eu vou falar hoje apenas um pouco sobre João Cabral de Melo Neto. A gente poderia fazer uma ou duas aulas, normalmente fazemos, né, só sobre esse escritor. Então, aqui na nossa página 96 e 97, nós temos dois poemas dele, e na abertura do capítulo, na página 93, nós temos outro, né, que a gente pode usar para fazer essas reflexões. Então, João Cabral vai ser conhecido como um operário da poesia, um construtor do poema, né, como se pegasse ali tijolo por tijolo para se construir uma parede, ele vai pegar palavra por palavra para se construir o poema. Então, ele vai ser conhecido como um poeta essencialmente cerebral, porque ele vai tentar planejar, não é, o processo de composição dele para fazer essa reflexão detida, né, sobre o texto. É o que a gente vai chamar de metapoema. Não sei se vocês se lembram do que são as funções da linguagem. Quando a função da linguagem, né, é a tradução dela própria, quando a linguagem reflete sobre si mesma, eu tenho o que eu chamo de metalinguagem. Por exemplo, quando você vê um anúncio, né, na rua, tem um outdoor escrito assim, anuncia aqui. Ora, aquilo é um anúncio sobre um anúncio, né? Ou quando você vê a fotografia de alguém fotografando alguma coisa. Então, é uma fotografia que reflete sobre o próprio fazer, né, envolvido, a fotografia em si. Então, um dicionário, o uso de uma palavra para descrever outros. É quando a linguagem se reflete sobre si mesma. Então, um poema que reflete sobre o próprio fazer poético é o que a gente chama de metapoema. Como a gente tem aqui na página 96, catar feijão. Então, se você vai cozinhar feijão na sua casa, né, a primeira coisa que você faz lá, quando abre o saco, é selecionar, ver se não tem algum grão ruim, né, uma pedra, alguma coisa. Depois você bota ele de molho na água, você vai verificar se o feijão afunda, se ele boia, para ver qual está bom, qual que não está bom, fazer uma segunda seleção, né? Depois você vai cozinhar, vai temperar e finalmente vai servir o seu feijão maravilhoso. Vai dizer a mesma coisa com relação à poesia, né? Você jogar as folhas no papel não quer dizer que necessariamente ali vai haver um texto poético. É preciso que haja um trabalho, é preciso que haja uma seleção, né? É preciso que haja um molho ali para se criar um texto que seja, né, suficientemente bom, como é um feijão bem cozido. Olha aqui na página 96, o catar feijão, veja se você compreende.
Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar. Né? Então, joga-se o grão no vaso ali, no pote, né? Onde ele vai ser usado ali. Tá? O nosso vocabulário não ajuda nesse sentido. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar. E as palavras na folha de papel. Olha a comparação. E depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Então ele diz, olha, toda palavra boia no papel, claro, ela fica na superfície, ela não afunda, porque a palavra em si é a materialização, é o congelamento de uma ideia, de um significado. Então, o feijão, né, quando era antigamente colhido, ele vinha até com a palha, que se tinha que soprar. Então, para soprar a palha, você joga fora o que está leve, ou que não tem densidade, o que é oco, né? Oco a gente diz que tem uma capa, mas que é vazio por dentro. Então, palha e eco. No feijão, o que reveste e que não é preciso, né? E aquilo que está oco, eu dispenso. A palavra que sobra, a palavra que ecoa, né? Aquela palavra que se repete desnecessariamente, não que uma repetição não possa acontecer intencionalmente, mas a palavra que sobra, que ecoa, ela deve ser tirada. Olha a segunda estrofe. Ora, nesse catar feijão entra o risco. Ou seja, na atividade de escrever, há um risco. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imasticável de quebrar dente. Então, ele usa o jogo de estar entre uma coisa e outra, e da palavra de entrar, né? Então, entre os grãos, adentre ali uma pedra. Então você vai morder e aquilo vai quebrar, aquilo vai te gerar uma dor. Ou aquilo vai ser indigesto para você, não vai fazer bem, um feijão que não cozinhou, por exemplo, né? Enfim, e ele termina aqui ainda na segunda estrofe. Certo não. Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com o risco. Então, diferente desse feijão, né? Quando eu estou catando palavras, quando eu estou selecionando as palavras para escrever, é a pedra, né? É a palavra densa que dá ao poema a sua vivacidade. Porque a pedra, né, aquilo que é denso, vai parar a sua atenção, então obstrui a leitura fluviante, né? Aquela leitura que você passa os olhos e nem está lendo, né? Flutuante ali. Tá? É mesmo onde é que eu estava, né? E volto. Não, você tem que deter o seu olhar, você tem que parar o seu olhar e ler devagar, né? Atiçar a sua atenção. Então, essa pedra, essa palavra densa, que diferente do feijão, né, vai iscar o leitor, né, vai fazer com que ele se arrisque a pensar sobre algo que ele não havia pensado anteriormente de outra forma. Afinal, é essa a função da poesia, né, pelo menos na visão de João Cabral. Como ele é um poeta da materialidade, e ele mesmo diz isso aqui na página 96, logo depois do título do nome dele, ele diz o seguinte: creio que uma das bases da minha poesia sempre foi essa coisa visual. Sempre achei que a linguagem, quanto mais concreta, mais poética. Palavras como melancolia, amor, cada pessoa entende de uma maneira. Se você usar palavras como maçã, pedra ou cadeira, elas evocam imediatamente ao leitor uma sensação sensorial. Então, o que ele diz? Eu não vou falar sobre sentimentos, sobre abstrações. Eu vou falar sobre as coisas materializadas. Então, como ele é nordestino, ele é pernambucano, né? Ele vai tentar reduzir ao máximo as imagens à sua essência material. Isso vai chocar um pouco o público, que vai taxá-lo como um poeta, né, muito frio, muito racional. E essa secura da linguagem, né,
utilizando aí um rigor muito complexo, vai fazer com que inicialmente ele não seja visto como um poeta tão interessante assim, mas que depois vai ser aclamado, né, e percebido, mesmo na sua racionalidade, mesmo no seu planejamento, como um dos grandes poetas da literatura brasileira do século XX. Deixa eu ver quanto tempo já temos. Eu acho que pelo tempo é suficiente. Na próxima aula, então, eu vou dar mais uma aula sobre a poesia pós-moderna, para que a gente ainda veja outros poemas de João Cabral, para que a gente veja as obras visuais dos poemas concretos e fale um pouquinho sobre a obra de Fernando Goulart, porque de fato essa é uma aula bem densa para ser dada ainda, né, num único momento. Então, agradeço a atenção de vocês e ficamos por aqui.